Boa noite, gente. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas questões cosmológicas. A gente estava olhando o universo em larga escala, vendo várias propriedades do universo, e agora a gente vai ver como essas propriedades nos servem para montar um modelo cosmológico, né? Um modelo de como deve ser o universo em larga escala, em evolução desse universo e tudo isso. Esses são os tópicos que eu vou tratar, e eu fiz uma separação. Tem essa aula em que eu vou falar dos modelos cosmológicos e dos problemas cosmológicos, mais propriamente, que é a aula de hoje. E na aula que vem, eu vou apresentar as observações que dão base para esses modelos. Então, são duas aulas ligadas, tá? Essa aula eu vou apresentar as hipóteses e alguns modelos. Já falamos bastante do Big Bang. Mas na próxima aula, que ela é muito importante, eu vou falar das observações que vão dar suporte para tudo isso que a gente está fazendo, está propondo aqui, né? E vão também ajudar a restringir um pouco mais esses modelos. Porque em se tratando de cosmologia, nós temos um problema que é a especulação selvagem, digamos assim. Tem uma frase que eu gosto muito desse físico, Gibbs, que ele diz que um matemático pode dizer qualquer coisa que lhe agrade, mas um físico deve ser ao menos parcialmente sensato. Ou seja, na matemática, no papel, vale tudo, nas equações, né? Agora, a física, a gente tem que manter o pé no chão ou o pé na realidade. Então, as observações são essenciais na física. A partir do momento em que você deixa a parte observacional, ou deixa a parte experimental de lado, e começa a propor modelos e mais modelos, você não está mais fazendo física, você está fazendo matemática, na realidade. Porque o papel aceita tudo. Então, é muito importante que a gente esteja bastante alicerçado na parte experimental para saber por onde estamos andando nessa história, tá? Então, é esse tipo de visão que eu quero passar para vocês quando falar de cosmologia. Antes de eu falar de qualquer coisa de cosmologia, eu preciso falar dos dois princípios fundamentais que se costuma adotar em cosmologia, que são o princípio da homogeneidade e da isotropia. A ideia é mais ou menos a seguinte: imagina, né, que eu tenho uma distribuição de galáxias aqui, várias galáxias bonitinhas, né? É uma distribuição de galáxias, em princípio infinita, né? Distribuição infinita de galáxias. Para fazer as contas, normalmente os físicos assumem que, a partir de um certo tamanho, as propriedades não variam mais. Então, se eu pegar um certo tamanho suficientemente grande e medir, por exemplo, o número de galáxias nessa região e medir o número de galáxias em outra região com o mesmo tamanho, vai dar o mesmo valor, dentro das flutuações estatísticas que a gente pode aceitar. A densidade vai dar o mesmo valor e qualquer outra propriedade. Eu digo que a minha distribuição aqui de galáxias é homogênea. Ela não muda de acordo com a posição onde eu estou olhando. Claro que eu preciso ter um tamanho suficientemente grande para poder dizer isso. Se eu pegar um tamanho, por exemplo, da minha mão, não vai valer. Aqui quase não tem galáxias e aqui tem um monte de galáxias. Então não há homogeneidade aqui nessas duas posições na escala de tamanho da minha mão. Agora, você pode supor que, aumentando as escalas, eu encontre essa homogeneidade. Então, é uma hipótese que os físicos fazem, de que o universo é homogêneo em larga escala. E aí, a larga escala, o que é larga escala? É o tamanho a partir de onde o universo é homogêneo. Na verdade, é uma definição desse tamanho mínimo, tá? Então, a gente assume essa homogeneidade e ela é muito importante nas contas, porque as equações que a gente precisa resolver são muito sofisticadas. Se a gente quiser propor um modelo cosmológico para o universo que seja solúvel, eu preciso simplificar uma parte das equações, senão não consigo resolver nada, tá? Então, uma das simplificações, a mais comum, é que o universo é homogêneo. Outra simplificação muito importante é que o universo é isotrópico. Isotrópico significa que ele é igual em todas as direções. Por exemplo, o universo não seria isotrópico se olhando para cá eu só visse galáxias espirais e olhando para cá eu só visse galáxias elípticas. Ele tem que ser isotrópico, olhando para qualquer direção eu vejo as mesmas coisas. Isso dá para pensar que é uma homogeneidade na direção, de certa forma. A gente chama de isotropia, tá? É tudo igual em todas as direções. São duas hipóteses fundamentais que a gente faz. A gente assume isso para construir um modelo teórico.
Se essa hipótese estiver errada, a gente vai poder verificar a posteriori. O nosso modelo não vai fechar com as observações, as nossas previsões nunca vão ser satisfeitas pelos dados experimentais, etc. Então é uma coisa que eu vou testar a posteriori. Não é algo que eu tenha que assumir como infalível, não. Pode ser errado, mas eu vou poder ver depois. Antes não dá, é difícil, tá? Então geralmente se assume isso, que o universo é homogêneo e isotrópico em larga escala. Outra coisa que a gente precisa fazer na hora de criar um modelo cosmológico, um modelo para o nosso universo, é assumir uma geometria para o universo. Isso é bastante estranho para a gente se a gente tenta pensar no 3D, onde a gente vive, né? Largura, comprimento e altura. É difícil pensar no 3D. Agora imagina que que nós fôssemos criaturas bidimensionais, que vivêssemos só sobre uma superfície. Então não tem altura. Aí a gente consegue imaginar um pouquinho o que seria essa geometria, porque na realidade então a gente vê tudo como se fosse em 3 dimensões. Mas uma criatura bidimensional não estaria ciente de que existe a terceira dimensão, a altura. Então, se fosse uma criatura bidimensional, ela poderia estar vivendo em 3 situações distintas. Poderia, por exemplo, estar vivendo num plano. A gente sabe que é um plano, nós estamos olhando aqui, né? Essa criatura bidimensional estaria sobre esse plano. Ou então ela poderia estar numa curvatura, numa superfície com uma curvatura como essa daqui, que é hiperbólica. Ou então numa superfície esférica, na superfície de uma bola. Tá? Ela não tem noção da terceira dimensão de altura. Ela só percebe as 2 dimensões. Tá? Ela, mesmo não tendo consciência da terceira dimensão, da altura, ela consegue distinguir entre as 3 geometrias. Ela é capaz de descobrir em qual geometria ela vive. Por exemplo, se ela tentar medir os ângulos de um triângulo, ela vai perceber isso. Aqui está com um pouco de contraste, mas está desenhado um triângulo aqui. Ó. Na figura plana, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. Então, se essa criatura desenhasse um triângulo perfeito ali, né? Ela medisse os ângulos aqui, ela mediria 180 graus. Tá? 180 graus. Se a criatura vivesse numa geometria hiperbólica e desenhasse um triângulo nesse universo onde ela vive, ela iria medir que a soma dos ângulos internos do triângulo nessa geometria daria menos de 180 graus. Quantos graus daria dependendo de onde ela está? E na esfera daria mais de 180 graus. Você vê que os ângulos são um pouco maiores. Tá? Então daria mais do que 180 graus. Então a criatura dentro desse universo seria capaz de perceber isso. Seria capaz de medir, fazer um experimento e medir. Tem propostas para a gente medir isso também para o nosso universo. Agora fica difícil você imaginar, não, mas 3D, como é que seria o espaço, se a gente colocasse o espaço 3D numa esfera? Seria uma hiperesfera, a gente não consegue imaginar isso facilmente, mas a gente consegue montar as equações para isso facilmente. Tá? As equações não são difíceis de serem montadas, difícil é imaginar. Por isso é mais fácil a gente fazer toda a imagem dessa questão das geometrias no 2D, numa superfície 2D. Mas a gente pode fazer medidas, semelhante ao que essa criatura faria ali, a gente também pode medir no nosso universo. Uma maneira de medir, por exemplo, assumindo que o universo é homogêneo e isotrópico, né, seria a gente medir a quantidade de estrelas que eu vejo numa certa direção, num certo ângulo sólido. Então eu vou olhar para o céu, num certo ângulo sólido, vou começar a contar estrelas, ou contar galáxias, contar objetos, que eu vou assumir que se distribuem homogeneamente, né? Então, galáxias, né? Porque eu vou pegar o universo em larga escala. Estrelas eu iria estar medindo só aqui na nossa galáxia. Se eu, por exemplo, nós vivemos no universo plano, o triângulo, né? A abertura aqui, e começasse a contar as estrelas no ângulo sólido, a gente teria o seguinte, galáxias, né? A gente teria o número de galáxias em função da distância até onde eu estou medindo, vai crescendo em linha reta. É um universo plano. Tá? Ele iria crescer em linha reta. Se nós vivêssemos no universo esférico, 2 raios paralelos vão se tocar eventualmente no outro lado aqui da esfera. Tá?
Então eles vêm e se tocam, dois raios, né, que a gente abre aqui, né? Então a contagem, universo com curvatura positiva, a contagem começa a estagnar, fica menor que uma reta. Se fosse um universo hiperbólico, uma curvatura negativa, a contagem vai aumentando, tá? Esse é um tipo de experimento que a gente pode fazer, contanto que nós tenhamos certeza de que o universo é homogêneo e isotrópico. Se não for, né, aí essas coisas não precisam ser desse jeito, porque eu posso começar a ter mais galáxias aqui do que eu teria aqui. O universo não é homogêneo, tá? Fazer a medida numa certa direção vai dar diferente do que fazer em outra direção. Então tem que tomar esses cuidados. Mas sendo homogêneo e isotrópico, a gente poderia fazer essas contagens. A gente pode medir a curvatura de outros modos. Tem quem propõe medir a curvatura local aqui, né? Uma maneira de testar, inclusive, a teoria da relatividade geral, é colocar 3 satélites em órbita, né, bem distante da Terra, e jogar raios lasers entre esses satélites, e medir o ângulo entre esses satélites. Então, uma forma de medir a curvatura. Só que a gente vai estar medindo a curvatura do espaço-tempo próximo da Terra. Não é a curvatura do universo, tá? Seria uma maneira de testar a teoria da relatividade geral, não a curvatura do universo. Mas tem vários modos de fazer isso. Isso é a geometria. Agora, a geometria, ela não define todas as propriedades do espaço. Porque o espaço pode ter várias formas ainda. Mesmo para uma dada geometria, o espaço pode ter várias formas. Por exemplo, uma geometria plana, ela pode ter essa forma dessa fita, que é chamada fita de Möbius, que é uma fita que só tem um lado. Eu até trouxe uma aqui, é fácil de fazer. Essa fita é o seguinte, você pega um papel e você, na hora que for juntar os lados do papel, você dobra, vira ele, torce. Então você vai ficar com uma fita como essa daqui, tá? Que é essa que está aparecendo ali. Essa fita só tem um lado. Se você pega o seu dedo aqui, começa a percorrer essa fita, você vai passando o seu dedo por aqui e você vai dar a volta na fita inteira e eventualmente chegar no mesmo lugar. Então você anda por toda a fita e anda sempre do mesmo lado. É uma geometria plana dessa fita aqui, tá? Vou passar aí para vocês brincarem. Eu vou mostrar um vídeo disso, como é que isso acontece. Então, nesse vídeo simulado aqui dessa fita de Möbius, tem essa bolinha percorrendo toda a fita. Você vê que a bolinha vai passando pela fita, né? E passa por toda a superfície dela. Por toda a superfície da fita, tá? Então ela só tem um lado. E é uma superfície plana, né? Isso daqui se chama topologia, é estudo das formas. E o universo também tem a sua topologia. Além da geometria, tem a sua topologia. É umas coisas muito curiosas que acontecem em topologia. Por exemplo, uma caneca é igual a uma rosquinha, topologicamente. Topologicamente. Por quê? Porque se eu pegar uma caneca de massinha e começar a deformar essa caneca, eu consigo transformar numa rosquinha. A única regra que eu tenho que seguir é o seguinte: se eu tenho um buraco, por exemplo, da alça, eu não posso grudar isso, tá? Então eu tenho que manter o buraco. Mas eu posso achatar, eu posso deformar a superfície continuamente. Eu não posso criar buracos ou tampar buracos. Então, topologicamente, uma caneca é igual a uma rosquinha, porque eu posso transformar uma em outra, tá? O universo também tem a sua topologia. Para a gente ver isso em 2D, até é curioso e tal, em 3D, como eu disse, fica bastante difícil. Mas todas essas coisas entram nas equações que os físicos usam para modelar o universo, criar um modelo cosmológico para o universo. Então, muitas vezes você vai assistir um vídeo de cosmologia e os físicos vão começar, e matemáticos vão falar dessas coisas, né? E vai parecer algo de outro mundo, mas não é matemática, tá? Só que é uma matemática mais sofisticada, então às vezes é difícil a gente compreender exatamente o que está acontecendo. Agora, como eu quero manter esse curso, como eu disse, com o pé no chão, né, na parte experimental, então eu quero trazer para vocês as grandes questões cosmológicas que estão sendo discutidas hoje, sem nos aprofundarmos nas ideias mais exóticas, digamos assim, da cosmologia, tá? Uma das coisas mais importantes que estão tentando descobrir hoje é o que é a matéria escura. Nós já vimos os efeitos da matéria escura, né? A gente sabe que matéria escura é alguma coisa que interage gravitacionalmente no universo
em escala de galáxia ou em escala de aglomerados de galáxias. Ela tem uma interação gravitacional, mas a gente não vê, ela é escura, tá? Então significa que ou ela não interage com a luz eletromagneticamente, não interage com os fótons e tal, ou então interage muito pouco, que a gente não está conseguindo detectar, tá? Então tem várias ideias, e são os efeitos. Tem várias ideias de o que poderia ser essa matéria escura, tá? Então, a partir da matéria escura tem 4 caminhos, basicamente, de ideias. Tem um monte de ideias, mas você pode classificar em 4 caminhos. O primeiro caminho, o mais especulativo, é que a matéria escura é algo novo. Pode ser uma nova da física, pode ser uma partícula completamente nova, que ninguém pensou, com propriedades completamente diferentes, algo novo. E aí tem várias ideias nesse sentido, coisas novas que não foram pensadas antes. Tem um outro grupo importante de físicos que defendem que na realidade não existe matéria escura, que o que está acontecendo é que as nossas teorias estão erradas. Então a teoria da relatividade geral estaria errada, precisa de uma correção. Tem alguma coisa nela que a gente está vendo agora acontecer um erro em larga escala. Quando eu observo em aglomerados de galáxias ou galáxias, a teoria da relatividade geral está falhando. Então eu preciso encontrar, né? Tem uma dessas teorias, uma das mais famosas, ou que chamou mais a atenção, chama MOND, que foram publicados vários artigos sobre essa teoria, que é Modified Newtonian Dynamics, tá? Então, dinâmica newtoniana modificada. A ideia deles é que a lei de Newton, a ideia principal, né? Claro, depois eles exploram isso. Mas a lei de Newton, F igual a ma, ela não é precisa, não está correta. Tem mais termos aqui. Mais termos, tá? E eles, colocando mais termos, eles conseguem explicar, por exemplo, a curva de rotação das galáxias, que roda mais rápido, né? As galáxias espirais rodam mais rápido do que deveriam, e a explicação é de que elas são compostas, por exemplo, a nossa, né? 90% da galáxia é matéria escura. Então, se a dinâmica newtoniana for alterada, dá para explicar isso. E o curioso é que você não precisa de um termo gigantesco na alteração. Você coloca um termo pequenininho, tá? Uma correção pequena. Só que como as dimensões da galáxia são enormes, uma correção pequena na lei de Newton, você já consegue explicar a rotação da galáxia sem matéria escura nenhuma. Tá? Seria só uma nova lei de dinâmica. Só que ela é newtoniana, né? É clássica. Então falta para essas teorias o mesmo suporte do ponto de vista relativístico. Claro que tem físicos que tentaram isso, né? Mas elas ainda não são muito aceitas, tá? Então essa daqui é uma delas, uma das famosas, né? Você tem outros 2 caminhos. O caminho mais pé no chão, digamos assim, seria que a matéria escura seria constituída por matéria que a gente chama bariônica. Matéria bariônica é matéria constituída por prótons e nêutrons, essencialmente. Tá? Prótons e nêutrons, bárions. Então a matéria escura seria alguma coisa composta pela matéria comum, só que por alguma razão não está brilhando. Então eu poderia ter desde buracos negros, eu tenho vários buracos negros espalhados pelo universo, de pequena massa, e que não tem discos de acréscimo, então eu não estou enxergando, como era aquele buraco negro no centro de 47 Tucano, que eu mostrei para vocês, né? Ou outros buracos negros menores ainda, mas que não tem material sendo acretado sobre ele, não tem o disco de acréscimo gerando energia, então eu não estou vendo. O universo estaria cheio desses buracos negros, ou outras estrelas estranhas, por exemplo, estrelas de nêutrons, estrelas de quarks, algum material que por alguma razão eu não estou conseguindo ver, mas ele está lá. Então está lá o objeto, só que eu não consigo ver, por N razões. Anãs marrons, que seriam estrelas muito pequenas, com massa muito pequena, que não chegaram a irradiar suficientemente, então elas têm um brilho baixíssimo, e a gente tem estrelas, se o universo estiver permeado dessas estrelas. Ele poderia, porque a gente sabe que a função inicial de massa das estrelas privilegia que se formem estrelas com massa pequena. Então, em princípio, o universo poderia ter um monte de anãs marrons, estrelas muito pequenininhas, né? Que são com um brilho muito fraco. Ou outros tipos de objetos que por alguma razão não estariam brilhando. Mesmo gás e poeira até pode ser, só que não estão sendo irradiados.
Então eles têm massa, eles interagem gravitacionalmente e irradiam. Eu não vejo. Essas seriam as teorias mais pé no chão. Né? Não cria nada exótico, então ótimo. Contra elas tem vários argumentos. Por exemplo, de que não houve tempo ainda para o universo formar tantos buracos negros e estrelas de nêutrons, a quantidade suficiente para explicar os efeitos gravitacionais que a gente vê, de que não há evidência de que possam existir tantas anãs marrons quanto necessário para explicar esse efeito, e assim por diante, tá? Então, essas teorias aqui, apesar de serem mais pé no chão, justamente por lidarem com a física que a gente já conhece bem, também são as mais descartadas, porque tem muitos argumentos contra essas ideias, justamente porque é uma física bem conhecida, tá? Do outro lado, tem uma proposta que é, digamos, hoje a mais aceita, ou o que os físicos acham que pode ser o caminho real, da solução da matéria escura, que seria uma matéria não bariônica. Se trata de um novo tipo de matéria. Não são leis exóticas da natureza, nada disso. Alguns tipos de partículas diferentes e que não são bariônicas, não são feitas de prótons e nêutrons, essencialmente. Por exemplo, o neutrino. Então, o neutrino não é um bárion. Então, eu poderia explicar, né, a matéria escura talvez com neutrinos e outras partículas. Quando a gente fala desse tipo de matéria, os físicos costumam dividir a matéria escura em dois tipos, grosseiramente em dois tipos, tá? Um que a gente chama de matéria escura fria, CDM, a abreviação, né? Cold Dark Matter, tá? Matéria escura fria, e a outra, matéria escura quente, tá? A diferença entre as duas matérias escuras, na realidade, não é a temperatura, não. É a velocidade que movimentam. Porque, por que chamam de quente e fria, então? Pela analogia com os átomos na termodinâmica. Na termodinâmica, né, a gente sabe que mais rápido. Se eu esfrio, eles se movimentam mais devagar. Então é por essa analogia. Eu poderia tranquilamente chamar matéria escura lenta e matéria escura rápida. Também estaria ótimo, porque essa, na verdade, é a essência da coisa, tá? Os efeitos delas, físicos, vão variar bastante de uma para outra. Vou explicar daqui a pouco. Na matéria escura quente, são partículas que se movimentam rápido, então teriam que ser partículas com pouca massa, por causa da teoria da relatividade. Para uma partícula se movimentar rápido, próximo da velocidade da luz, ela tem que ter uma massa baixa, porque senão eu precisaria de uma quantidade absurda de energia para colocá-la próximo da velocidade da luz, tá? Então, se tem um monte de partículas dessa se movimentando rapidamente, então elas têm que ter massa baixa. Por exemplo, o neutrino tem uma massa baixíssima. E outras partículas aí que não são bárions que poderiam ter massa muito baixa e formariam a matéria escura quente ou lenta. Quente ou rápida. A matéria escura fria, aí não tem um grupo de partículas específico, mas se acredita que pode ter algum tipo explicada pelo modelo padrão mesmo, ou com alguma alteração do modelo padrão, mas uma partícula não seria nada exótico, seria uma partícula que a gente não observou ainda em laboratório, mas uma coisa que estaria de acordo com as coisas que a gente já conhece na natureza, tá? Uma partícula com massa muito alta e que interagiria muito fraco, muito fracamente. Então seriam partículas de interação fraca, que geralmente se abrevia por WIMPs. WIMPs, você vai encontrar bastante esse termo se você for pesquisar por matéria escura, tá? WIMPs. Essas WIMPs seriam uma partícula com a massa muito grande e que interagiria de maneira muito fraca com as outras partículas, tá? Mas não seria uma partícula exótica, ou extremamente exótica, no princípio, tá? Para entender a diferença entre a matéria escura fria e a matéria escura quente, a gente precisa entender o que acontece na formação de uma estrutura do universo. Seja uma galáxia, por exemplo, ou um aglomerado de galáxias. Imagina que eu tenho no começo uma nuvem de gás. Tá? Uma nuvem de gás. E essa nuvem, com o tempo, vai colapsando. Tá? Então a nuvem vai colapsar à medida que o tempo passa. Ótimo. Para formar uma galáxia, um aglomerado de galáxias, qualquer estrutura grande. Não digo uma estrela, porque uma estrela é pequena. Mas qualquer estrutura grande ela vai colapsando com o passar do tempo.
Contra esse movimento de colapso, né, que é o movimento da atração gravitacional, ó, então a gravidade vai na direção de colapsar com o passar do tempo. Contra essa tendência de colapso, eu tenho outras duas tendências. Uma que a gente já viu bastante é a tendência da pressão. A pressão tende a manter o gás, né, afastado. Então, se há uma pressão aqui, o gás tende a se espalhar, não a colapsar. Então, a pressão joga contra a gravidade. Eu tenho dois tipos de pressão, basicamente. Pressão térmica, a temperatura do gás, e pressão de radiação. Se eu tenho estrelas irradiando aqui, a luz delas empurra o gás. Então, a pressão vai contra a gravidade. A gente não viu muito, mas tem um outro tipo de comportamento que vai contra a gravidade, que é a velocidade das partículas. Então, se nesse gás eu tenho as partículas se movimentando com uma certa velocidade, partículas, estrelas, qualquer coisa que está compondo esse material aqui, com uma certa velocidade, esse gás também tende a se dispersar com o passar do tempo. Então, como que essa estrutura vai colapsar ao longo do tempo vai depender do jogo entre gravidade, pressão, que aí tem várias origens físicas, e velocidade dessas componentes, tá? É aí que a gente diferencia a matéria escura fria da matéria escura quente. Matéria escura quente, as partículas estariam se movimentando rápido. Então, luta contra a tendência de colapso. Na matéria escura fria, as partículas não estão com alta velocidade. Então, o colapso é mais fácil, tá? Portanto, eu poderia prever que, no modelo onde eu tenho matéria escura quente, as estruturas, né? Imagina aquelas estruturas do universo que a gente estava vendo na outra aula, né? A formação daqueles voids, aqueles vazios, daqueles arcos de matéria, né? Aquela teia do universo, né? As estruturas seriam menos aglomeradas se a matéria escura fosse quente. Se a matéria escura fosse fria, as mesmas estruturas do universo seriam mais aglomeradas, tá? Mais aglomeradas. Então eu posso, nos meus modelos cosmológicos, testar os dois cenários. Tá? Eu posso prever, olha, eu posso dar uma energia ou uma velocidade típica para as partículas da matéria escura e posso prever como é que o universo deve evoluir ao longo do tempo. Hoje, os modelos cosmológicos que são rodados por aí, né, simulados, eles tendem a favorecer a matéria escura fria, tá? Tendem a favorecer esse cenário, e não matéria escura quente. Mas isso ainda não está fechado, porque tem muitas variáveis nessas simulações aí, e muita coisa pode mudar conforme você mexe uma variável ou outra, coloca um fenômeno físico que não foi bem... Então coloca em outras escalas dessa simulação, etc. Tá? Mas eu diria que os físicos estão mais direcionados para isso daqui. Matéria escura fria, tá? Então, a matéria escura fria seria uma partícula supermassiva que a gente não detectou ainda em laboratório, porque quanto mais massiva uma partícula, mais energia ela tem. Tem a equação de Einstein, E igual a mc². Se a massa é grande, a partícula tem mais energia. Então, para eu gerar uma partícula dessa num acelerador de partícula e poder estudar, eu vou precisar ter energias imensas. Então, é claro, né, que os físicos estão usando isso para tentar conseguir dinheiro para construir aceleradores de partículas cada vez maiores, né? Para tentar achar essa partícula, que supostamente poderia ser a partícula da matéria escura. Ela seria gerada em algum processo astrofísico que a gente não está imaginando ainda, porque a gente não conhece direito as propriedades dessa partícula. Digamos que a gente encontre, né, um candidato bom em algum acelerador de partículas, então a gente pode começar a imaginar cenários onde essas partículas seriam geradas. E aí tentar explicar a matéria escura, tá? A matéria escura, então, ela, como a gente já viu, né, ela permeia as galáxias e os aglomerados de galáxias, né, nessas grandes estruturas do universo. Quem descobrir o que é matéria escura, com certeza vai ter o nome gravado na história, né? Hoje, essa é a grande busca. É uma busca de quase 100 anos já. Uma busca de quase 100 anos. Quem conseguir resolver esse problema, seja mostrando que as leis físicas estão erradas, seja descobrindo a partícula, seja, enfim, por outro caminho, quem descobrir esse problema, com certeza vai ter um nome gravado na história da física, para sempre, tá? Porque é um problema muito grande. Um outro grande problema da cosmologia hoje é a chamada energia escura, que é muito diferente da matéria escura. Só é parecida pelo nome. Só o nome. Mas é muito diferente.
Enquanto a matéria escura interage gravitacionalmente e tende a fazer as estruturas do universo colapsarem, porque a gravidade normalmente faz isso, né? Colapso. A energia escura faz o contrário. A energia escura é um efeito que surge nas equações da relatividade geral do Einstein, quando você coloca para explicar o universo como um todo, e ela é um efeito de pressão negativa, que a gente diz. A pressão tende a fazer tudo espalhar, né? A pressão negativa seria fazer as coisas colapsarem. Então, a energia escura, ela faz o contrário da matéria escura, ela não faz colapsar, ela faz expandir ainda mais o universo. Então, ela seria uma energia, um tipo de energia que surge do próprio espaço. A ideia é essa, tá? Na equação da relatividade geral do Einstein, entra uma constante, que geralmente se escreve como lambda, maiúsculo, tá? Que é como se fosse um V de cabeça para baixo. Lambda, tá? Então, essa constante aqui é um termo na equação, e conforme você mexe o valor dessa constante, você muda essa tendência do espaço de fazer o espaço dilatar cada vez mais. Os físicos costumam chamar isso de como se fosse uma energia do vácuo. Coisa estranha, entender? Se o vazio, energia residual, o espaço cada vez mais, tá? Então, a ideia é essa. A energia escura tende a fazer o espaço dilatar cada vez mais. Então, se a gente tem um espaço expandindo, né, a medida da taxa de expansão do universo me dá a energia escura, em princípio. Então, existe um jogo entre os efeitos da matéria escura e os efeitos da energia escura, que é muito importante. Do ponto de vista observacional, depois eu vou mostrar na próxima aula algumas tentativas de medir tanto matéria escura quanto energia escura. Do ponto de vista observacional e digamos, cosmológico, a energia escura ainda não está muito claro se ela realmente existe ou não. Está mais dividido do que o caso da matéria escura. Os físicos tendem mais a acreditar que a matéria escura é um efeito real. Tá? Existe realmente alguma coisa acontecendo ali. Já a energia escura, muitos físicos ainda não estão muito certos de que realmente existe isso daí. Alguns ainda acham que deve ser algum problema nas leis físicas. Tanto, de novo, a teoria da relatividade geral estaria errada, alguma outra coisa que precisa corrigir, algum termo a mais, ou as próprias hipóteses que eu estava falando antes para vocês, da homogeneidade e da isotropia do universo. Por exemplo, nesse ano, esse grupo aqui publicou, né, em 2017, esse grupo aqui publicou um estudo em que eles mostram que todos os modelos cosmológicos que a gente usa como base assumem que o universo é homogêneo, em larga escala. É uma hipótese que todos os cosmólogos todos assumem, tá? O universo é homogêneo. Eles pegaram e mostraram, né, supostamente mostraram, porque tem gente que discorda deles, mas eles mostraram que se você pegar e desconsiderar a homogeneidade, ou seja, não vou mais considerar o universo como homogêneo, e rodar uma simulação de como seria esse universo, você não aparecem os efeitos atribuídos à energia escura na expansão do universo. Então o universo não teria energia escura. Ele estaria se expandindo naturalmente e o que está acontecendo é que o universo não é homogêneo. Então umas regiões têm mais massa do que outras, isso afeta a expansão. Então a gente pode olhar, né, isso aqui é um dado observacional, tá? Um dado observacional. A gente pode ver que o universo ele tem estruturas realmente, eu vejo essas estruturas. Não parece uma coisa realmente tão homogênea, tá? Então, esse grupo está argumentando que não é homogêneo o suficiente para eu assumir isso nas minhas equações e que se eu tirar essa hipótese das minhas equações, eu consigo mostrar que não há matéria escura. Qual é o problema dessa... Desculpa, energia escura, obrigado. Eu não preciso da energia escura. Qual é o problema disso? É que é muito difícil fazer esse tipo de simulação sem a hipótese da homogeneidade. Então ainda precisa mais grupo, é necessário mais tempo, mais grupos simulando, né, tentando fazer a simulação direito e ver se realmente isso está acontecendo. Tá? E claro, teve gente que respondeu o artigo aí dizendo que
que tem erro aí nas coisas que eles estão propondo também. Então, mais tempo para trabalhar nisso. O que é importante é isso, é que os físicos ainda têm bastante, talvez, esperança de que a energia escura não seja real. Talvez seja algum outro problema. Já a matéria escura, não. A gente está cada vez mais convencido de que ela é real. As duas, como eu estava falando, fazem um balanço, uma briga no universo, tá? A matéria escura tende a contrair o universo. Então, o universo vai expandindo. A matéria escura tende a restringir essa expansão do universo, porque é a gravidade, então ela puxa tudo. A energia escura, por sua vez, tende a fazer o universo expandir cada vez mais. Nesse desenho aqui, ele usou a figura de um anel, né? A matéria escura seria um anel que comprime, né? E a energia escura seria uma mola, que tende a esticar as dimensões do universo. Então, os efeitos de uma contrabalançam da outra, tá? Dando um efeito líquido não tão grande como se eu não tivesse só uma, né? Mas a natureza delas é diferente. A matéria escura, o efeito dela está ligado à matéria. Então, a densidade. Quanto mais denso um local, maior é a gravidade que eu vou ter. Esse é um buraco negro, né? É assim, né? Então, quanto mais matéria, quanto mais densa for essa matéria, quanto menor o espaço onde eu coloco essa matéria, maior a gravidade. Então, pensa o seguinte, eu tinha, numa certa fase, o universo bem denso e agora o universo menos denso. Então, no universo bem denso, a matéria escura tinha um papel mais predominante do que tem hoje, no universo pouco denso, que se expandiu. Já a energia escura tem um efeito contrário. Ela surge das dimensões do espaço. Quanto maior for o espaço, maior o efeito da energia escura, mais ela tende a esticar o espaço. Então, hoje, a energia escura tem um papel mais importante do que no passado. Mais importante. A troca, né, o ponto de equilíbrio, se estima que tenha sido em torno de 8 bilhões de anos depois que o universo surgiu. Até 8 bilhões de anos, a matéria escura dominava os efeitos no universo. E depois de 8 bilhões de anos, até hoje, a energia escura domina os efeitos do universo. Tá? Então, por isso é tão importante rodar modelos, simulações cosmológicas de toda a história do universo. E ver as estruturas se formando ao longo de toda a história do universo, porque aí você pode restringir um modelo e outro, tá? A gente costuma, né, escrever os modelos cosmológicos, então, lambda CDM, que é lambda, energia escura, CDM, matéria escura, no modelo, né, matéria escura fria. Então, os modelos cosmológicos são, em geral, o pessoal fala lambda CDM. Foi feita uma simulação, né, usando esses dois parâmetros aí. E tem muitos graus de liberdade ainda para mexer isso aí, tá? Então, essas são duas questões importantes do universo. Um outro problema muito importante, um problema observacional, ou seja, é um problema não só observacional, um problema experimental mesmo, são dois problemas, que é o problema por que o universo seria homogêneo e isotrópico e por que o universo é plano. Eu não falei para vocês, mas todas as medidas que foram feitas da geometria do universo até hoje indicam que o universo é plano, tá? Então, aparentemente, o nosso universo é plano com um grau de precisão muito grande, em todas as medidas que foram feitas. E, aparentemente, o nosso universo seria homogêneo e isotrópico. Isso não deveria acontecer pela teoria padrão do Big Bang. O universo não deveria nem ser plano e nem ser homogêneo e isotrópico. Ele não deveria ser plano porque o universo poderia surgir com qualquer curvatura. Por que ele surgiu exatamente com curvatura 1? A curvatura 1 é um valor muito especial, né? O universo plano. Você tem infinitas curvaturas que você poderia ter. E foi surgir exatamente com curvatura 1, plano. Que tem efeitos muito importantes depois ao longo da evolução do universo. Eu vou mostrar para vocês mais no final da aula. Então, dentre todas as curvaturas possíveis, nasceu exatamente com plano. Uma coisa que não dá para explicar pela teoria do Big Bang. Sim, todos os valores, negativos e positivos de curvatura. Então, desde curvatura esférica, né, uma esfera menor, né, um raio de curvatura menor, até uma bem grande, ou uma curvatura hiperbólica também, todos eles, tá? E não, o universo é plano, aparentemente todas as observações, que eu vou mostrar também algumas na próxima aula, é plano. E outra coisa é o universo ser homogêneo e isotrópico. Por quê?
Se você tem, pela teoria padrão do Big Bang, a matéria, né, o universo era denso, e aí ele foi expandindo, atingiu uma certa temperatura crítica e foram se formando estruturas. Nesse momento em que essas estruturas se formaram e o universo estava se expandindo, né, numa certa região posso ter formado com uma densidade maior do que em outra. É normal, porque foi aleatória essa formação. Só que tem um problema. Se você pega as escalas do universo no momento que isso aconteceu, essas duas regiões estão desconectadas casualmente hoje. Eu quero dizer o seguinte, se um fóton saísse de uma região dessa, uma partícula de luz saísse de uma região dessa, ela não chegaria na outra jamais, tá? No universo observável. Então hoje eu pego o nosso universo observável, tem 96 bilhões de anos-luz. É o nosso universo observável, mostrei na última aula. 96 bilhões de anos-luz. Se eu olho para um lado do universo, eu poderia ver uma temperatura naquela região. Se eu olho para outro lado do universo, eu veria outra temperatura. Se eu olho para um lado, eu veria uma densidade de matéria. Para outro lado, outra densidade de matéria. Eu veria um universo bastante diferente, tá? Bastante diferente. Eu não veria um universo nem homogêneo e nem isotrópico, pela teoria padrão do Big Bang. Porque essas estruturas se formariam aleatoriamente e jamais iriam conseguir trocar informação e, portanto, chegar na mesma temperatura, chegar na mesma densidade. Não daria para isso acontecer, tá? Nessas escalas. Então, a teoria do Big Bang não consegue explicar por que o universo é homogêneo e isotrópico. E ele é. Aparentemente é, né? Claro, tem gente contestando, mas até esse momento os físicos acreditam que seja. Ou é, pelo menos, quase totalmente homogêneo e isotrópico. E pela teoria do Big Bang deveria ser bem diferente. Então, o próprio Lemaitre, no artigo de 33, em que ele propõe, né, o modelo do Big Bang, ele já se pergunta por que o universo é homogêneo e isotrópico e por que ele é plano. O próprio Lemaitre já percebeu isso e colocou essa questão no artigo, tá? Para explicar isso, surgiu na década de 80 uma teoria chamada inflação cósmica. Inflação cósmica, na década de 80. A ideia dessa teoria é que o universo não expandiu sempre com a mesma taxa. Na realidade, o universo surgiu e por um brevíssimo tempo, tá? Um brevíssimo tempo, o universo expandiu absurdamente. Uma época que a gente chama de época inflacionária. Esse modelo inflacionário resolve tanto o problema da curvatura do universo quanto da homogeneidade e isotropia. Por quê? Você tem, então, o universo surge, tá? A gente já superou aquela visão, né? Que o universo surge de um ponto, não é de um ponto, né? Não precisa ser de um ponto. Então o universo, num certo momento, começa a expandir. Quando o universo começa a expandir, ele é muito pequeno, muito pequenininho, tá? Minúsculo. Então, nessa escala, o universo, os fótons conseguem, né, homogeneizar a temperatura, a densidade do universo. Então está tudo homogêneo. Tudo homogêneo. Antes de expandir drasticamente. Então ele está homogêneo. Ele pode ter qualquer curvatura, ou uma esfera, né, com um raio de curvatura bem grande, ou um hiperbólico também. Pode ter surgido com qualquer curvatura. E ele ficou homogêneo. De repente, o universo, por alguma razão, sofreu uma grande expansão, uma inflação, em que o universo aumentou trilhões e trilhões de vezes de tamanho. Nesse processo, então, a homogeneidade ficou preservada, porque o universo já tinha atingido o equilíbrio, né? Já tinha ficado homogêneo antes da grande expansão. Então ele já estava homogêneo antes. Ele expandiu, inflacionou e aí ele continuou homogêneo. Então não tem esse problema da casualidade. A homogeneidade aconteceu antes. O problema da curvatura é resolvido também, porque se você pega uma esfera, vamos imaginar agora o caso de uma esfera, curvatura. Se eu pego uma esfera pequenininha, o raio de curvatura é pequeno, né? Então a curvatura é bem grande. Se eu pego uma esfera grande, enorme, o raio de curvatura, né, na superfície dessa esfera é quase como se estivesse num plano. É a Terra, né? É a Terra. Aqui na Terra parece que é tudo plano, tá? Tanto é que tem gente que acha que a Terra é plana, né? Porque parece tudo plano mesmo, tá? Mas não é, que a Terra é muito grande. Então, a mesma coisa seria com o universo. Como ele expandiu absurdamente, não importa a curvatura que ele tinha no começo. Ele chegou num tamanho tão grande que ele parece plano para qualquer observador. Então ele pode ter surgido tanto de modo uma curvatura hiperbólica negativa ou uma curvatura positiva esférica
ele seria plano hoje, tá? Esse modelo inflacionário, ele, claro, é uma ideia interessante, mas precisa de uma física subjacente a isso aí. Então, explicar como é que essa inflação aconteceu é um problemão, tá? Eu peguei aqui um vídeo, aqui é só a explicação, né, dessa homogeneização. Eu peguei um vídeo em que um dos criadores, né, explica, né, como seria o modelo inflacionário. Our universe has some peculiar properties that couldn't be explained by conventional Big Bang theory. For example, it's flat, meaning it's at just the right mass density that it'll neither expand forever nor collapse back on itself. Why should it be flat? And completely opposite sides of the universe that haven't had time to interact are at the same temperature. How can this possibly be? These were two of the biggest questions in cosmology. It wasn't until the 1980s, with the theory of cosmic inflation proposed by Alan Guth, that we found some answers. Inflation took us back to the beginning of the universe, and with exotic physics like repulsive gravity and false vacuums, answered the why and what of the Big Bang. The first problem introduced by the old Big Bang theory was called the horizon problem. Which is basically the problem of trying to understand how the universe got to be so uniform. Why does the universe look the same over there as it does if you look that way? And why was this a problem? Well, think of a cup of tea. If you pour milk into your tea, it'll take some time for the molecules to interact and eventually come to about the same temperature. But it won't happen instantly. The same is true on a larger scale. The fastest any two objects can interact is as soon as light has had time to travel between them. Well, according to conventional Big Bang theory, light hasn't had time to travel from one side of the observable universe to the other. So why should they be at the same temperature? So inflation gets around that in really a very simple way, is that if we trace back the universe that we're looking at now to what it looked like before inflation, it was vastly smaller than anybody would have thought without the inflationary theory. Vastly smaller is not an exaggeration. Before inflation, everything in our observable universe fit in a volume a billionth the size of a proton. Then the universe went through two expansions, inflation and after. Both expanded space by a factor of 10 to the 28, but the second expansion took 13.8 billion years. That first expansion, inflation, took 10 to the minus 38 seconds. It's just an unfathomable rate. Back to you, Guth. And it was during the time before inflation, when the universe was incredibly tiny, that there was plenty of time for every piece of the universe to communicate with every other piece, and plenty of time for it to come to essentially a uniform density of energy and uniform temperature. So now we know the universe was super tiny. Well, the true genius of Guth's theory was not the incredibly tiny universe, but how it could have expanded so fast. Inflation provided the mechanism for expansion, repulsive gravity. In Newton's theory of gravity, gravity was always attractive. There just was no other option. But it turned out that this more complicated theory of general relativity actually allows for the possibility of a repulsive form of gravity. Yes, in very specific circumstances, gravity can provide a push, not a pull. It comes from something called the false vacuum, a state of matter in the early universe that allows expansion of space while the mass density stays constant. And that understanding for the mechanism of inflation brought a solution to the horizon problem. Second problem was called the flatness problem. Why is the universe so flat? And what do I mean by flat? Well, the curvature of the universe is defined by the mass density of space, or the amount of energy and mass per volume. If there is a lot of matter, the universe is closed and collapses back in on itself. If there's not much matter, the universe is open and it will expand forever. If, however, the universe is in perfect balance and the density is exactly critical density, the universe will be flat and it will continue to expand forever, but at an increasingly slower rate. So it will eventually stop, but when time reaches infinity. The mass density we've measured so far appears to be exactly critical. Why is that? In fact, if it had started even slightly open or closed, it would have been pushed even further away from critical density over time by the expansion of the universe. Just like the longer an arrow has to travel toward a target, the straighter you had to have initially shot the arrow. But we're so close to hitting a bullseye. We're so close to critical density. Why? Inflation forces the universe toward critical density. How? In the conventional Big Bang theory, the universe gets larger, but as it gets larger, it gets much, much less dense. During inflation, the universe is getting larger and larger, and hence flatter and flatter at a fixed mass density.
General relativity implies a direct relationship between the mass density and the geometry of space, or the flatness. So, as space expands, the geometry gets flatter. Imagine space like the surface of a balloon. As you blow the balloon up, the surface gets flatter and flatter. Space does this in 3 dimensions. And as space gets flatter, we go back to our relationship between geometry and mass density, and we find that the density is pushed toward critical density. In fact, it's pushed very quickly toward critical density since the expansion of space during inflation is exponential, which explains why we're so close to critical mass density. And boom, flatness problem solved. So you may be wondering, if inflation theory was so revolutionary and imaginative, why haven't we heard more about it? Well, inflation is still a hot topic of debate. As we discussed, it solves many of the problems of conventional Big Bang theory and is widely accepted throughout the scientific community, but like all good theories, it has to make more predictions which we then observe. We're hoping for more observations that support inflationary theory, or whatever theory that might improve upon it. That's what we're working toward. Thanks for watching! Bem, então nós vimos como a inflação é uma teoria interessante para resolver o problema do horizonte, né? Um modelo clássico do Big Bang, digamos assim, e para explicar essas dificuldades que o modelo apresenta. Claro que essa é uma teoria ainda, tem muitas coisas dela, na verdade quase tudo dela não foi testado da maneira como a gente gostaria de testar. Eventualmente a gente pode encontrar outra maneira de tornar de contornar essas dificuldades do Big Bang. Hoje, a maneira mais aceita é a teoria inflacionária, ainda que ela não tenha sido testada, por isso precisamos tomar um certo cuidado com essa teoria. A gente observa muitas coisas interessantes hoje em cosmologia e que podem dar origem a novas visões sobre o cosmos. Uma das coisas que os físicos gostariam muito de responder é qual é a real dimensão do universo e se há alguma coisa, ou que há, né, mas o que há além do nosso universo observável. Ou seja, a gente consegue ver só uma região limitada do universo por causa da velocidade da luz ser limitada, né? Tem uma velocidade finita da luz, o universo está se expandindo, então a gente tem um universo observável limitado. Alguns bilhões, né, umas centenas de bilhões de anos-luz hoje em dia, na nossa época. Mas há, com certeza, muita coisa além do universo observável. Nós gostaríamos de poder observar isso aí, ou ter alguma maneira de medir isso. De algumas maneiras, talvez a gente consiga fazer isso. Tá? Uma dessas maneiras é investigando o que estaria fora do universo observável iria interagir com o que está dentro. E interações clássicas da física. A interação mais comum em larga escala no universo é a gravidade. Então, se eu tiver uma massa grande, algum material com massa grande fora do universo observável, ele pode interagir gravitacionalmente com o material do nosso universo observável. E a gente pode ver essa interação causando movimentos atípicos no nosso universo observável. Recentemente, esse astrofísico que trabalha na NASA divulgou 2 artigos onde ele defende que conseguiu detectar alguns efeitos gravitacionais no universo observável, no nosso universo observável, causado por uma grande distribuição de matéria fora do universo observável. Segundo esse astrofísico, né, ele consegue perceber que há um fluxo de galáxias em uma direção preferencial, indicando que poderia ter nessa região mais massa do que na região do outro lado. Então, causando um fluxo de massa nessa direção. Esses dados, eles são uma compilação de dados e movimentos de milhares de galáxias. Então, naturalmente, vai ter uma grande incerteza nesses dados aqui, tá? Na análise desses dados. E esse fluxo preferencial é um desvio de um fluxo grande, né? O fluxo grande que está acontecendo. Então, é um valor pequeno, é de uma medida muito difícil de ser feita. Mas esse astrofísico, como eu disse, já publicou 2 artigos defendendo essa ideia. Vários artigos foram publicados em resposta, dizendo que não tem essa medida que ele está indicando, não é significativa, que não dá para dizer isso. No entanto, a ideia de um fluxo escuro ainda é uma ideia viável. Então, a gente precisa de obter mais dados para poder ter essa indicação. Seria muito interessante esse fluxo escuro, né? O nome é dado em referência a matéria escura e energia escura.
são efeitos que a gente observa, mas não vê a causa do efeito diretamente. Aqui é a mesma coisa, eu observaria um efeito, um fluxo de galáxias em uma certa direção preferencial do espaço, e eu não veria a causa, mas eu sei que a causa seria um aglomerado de matéria fora do universo observado. Não fora do universo observado, são coisas bastante diferentes. Pois bem, dito tudo isso, como que a gente pode dizer que o nosso universo vai evoluir daqui para frente? Então, se a gente pode observar o movimento das galáxias do nosso universo no passado, será que a gente pode, com esse movimento, prever como o universo vai evoluir no futuro? Sim, a resposta é sim, podemos. O que a gente precisa é observar o movimento das galáxias no passado, olhando para lugares cada vez mais distantes do espaço, com boa precisão. Porque para fazer uma previsão no futuro, eu preciso ter boa precisão sobre o que está acontecendo no passado. Se a gente tenta fazer esse exercício, a gente descobre que há três cenários, basicamente três cenários possíveis para a evolução do universo. E esses cenários, entre um e outro, o parâmetro que determina entre um cenário e outro é a razão entre massa normal e escura e energia escura no universo. Dependendo da razão dessas duas grandezas, o universo pode ter um fim diferente. Então vamos dar uma olhada. Aqui nesse eixo a gente tem o tempo. O tempo na idade do universo. Hoje estamos aqui, tempo zero, hoje. Tá? Sempre em cosmologia, tempo zero é o tempo de hoje. O tempo negativo é o universo no passado. Então começa aqui no Big Bang, aproximadamente 14 bilhões de anos atrás. Tempo positivo seria o universo no futuro. Então daqui a 5, 10, 15 bilhões de anos. 15 bilhões de anos. E aqui as distâncias médias entre as galáxias. Então vamos dar uma olhada nesse gráfico. No passado, as distâncias médias entre as galáxias era zero. Todas as galáxias estavam todas concentradas no mesmo ponto. As distâncias iam para zero. À medida que o universo ia se expandindo, o Big Bang, as galáxias vão se afastando mais umas das outras. A linha reta quer dizer uma densidade de matéria igual a 1. Tá? Então a gente tem uma razão para 1 na densidade de matéria do universo. O universo vai se expandir para sempre. A linha tracejada aqui em cima quer dizer um universo onde eu tenho mais energia escura do que matéria escura. Então o universo vai se expandindo cada vez mais rápido. A distância média entre as galáxias cresce cada vez mais rápido. O universo se expande aceleradamente. Nesse cenário, as galáxias vão se separando cada vez mais rápido no passar do tempo. E a gente vai eventualmente chegar num ponto em que não só as galáxias estão se afastando, mas as próprias estrelas da galáxia começam a se afastar, porque o espaço cresce tão rápido que as estrelas, a atração gravitacional das estrelas não é mais suficiente para mantê-las ligadas pela gravidade. E o espaço as carrega consigo. Então as galáxias começam a se desmanchar, literalmente se desmanchar, as estrelas sendo carregadas com o espaço. Você pode imaginar a evolução desse cenário em que nem mais os sistemas planetários permanecem unidos. Os próprios planetas vão começar a ser arrancados do seu sistema planetário. Então, o sistema começa a expandir de tão rápido que o espaço está se expandindo. O espaço se expande aceleradamente. E, eventualmente, tudo no universo vai começar a se separar pelo espaço, até mesmo a gente. Se pudéssemos existir daqui 300 bilhões de anos, não sei, mas toda a matéria do espaço vai se separar. O espaço, na verdade, toda a matéria do universo vai se separar, o espaço vai afastar todas as partículas de matéria, de luz, etc., todo o espaço. Vai ser um grande rift, que se chama em inglês, um grande rasgo. É como se houvesse um grande rasgo, porque as coisas vão se desfazer pelo aumento do espaço. Esse é um cenário. O outro cenário possível é que haja mais matéria do que energia escura. E o universo volta a colapsar. O universo volta a colapsar aqui, tá? Então, nesse cenário, o universo volta a ter uma posição em que toda a matéria está concentrada, densidade infinita, que seria um Big Crunch. Então o universo vai voltar ao ponto inicial do Big Bang. E dá origem a algumas ideias de universo cíclico. Um universo que expande e contrai.
para densidade infinita, temperatura infinita, e depois ele expande e contrai de novo. E esses ciclos podem se repetir por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, a gente não tem como testar isso daqui exatamente, porque a gente, em princípio, essa condição aqui, distância zero, é uma condição onde a gente não conhece as leis da física. Então, toda a história do universo, digamos assim, seria apagada aqui. Eliminada, toda a história. Tudo seria, né, voltaria a um estado de temperatura e densidade máxima, e a gente não conseguiria guardar nenhuma informação do que ocorreu aqui, tá? E depois o universo volta a se expandir. É um cenário possível. Hoje em dia, a gente tem evidências de que o universo está se expandindo aceleradamente. Mas nós precisamos de mais dados e mais informação para poder prever como é que o universo vai se comportar no futuro. Uma das coisas interessantes que a gente vai ter num cenário de um universo que vai se expandindo para sempre, não se contrai, né? É que esse universo, com o tempo, vai ficando cada vez mais frio. Ele vai ter uma morte fria, porque as estrelas vão morrendo. Com o passar dos bilhões de anos, as estrelas vão morrendo. E são elas, em última análise, a fonte da energia do universo que nós temos hoje. Então, se você pegar uma galáxia isolada, com o passar do tempo, essa galáxia vai se avermelhando, a luz dela vai se avermelhando, ela vai morrendo. Porque as estrelas vão morrendo e vão sobrando só as estrelas menos massivas que têm luz vermelha. E até essas, com o passar do tempo, vão morrendo. Depois de muito tempo, todo o gás da galáxia já vai possível de ser convertido em estrela, já foi convertido, foi uma estrela e irradiou energia e morreu. E a galáxia se apaga. Isso acontece com o universo inteiro. Hoje, nós já podemos perceber esses efeitos. Se a gente observar um conjunto de galáxias a uma certa distância de nós e um conjunto de galáxias mais distantes, a gente pode comparar a energia média irradiada pelas galáxias próximas de nós, que representam galáxias emitindo luz hoje, com galáxias distantes, que são galáxias há um tempo atrás. Muito tempo atrás, talvez, né? Depende da distância. Então a gente compara a energia emitida pelos dois grupos de galáxias e percebe que no passado as galáxias emitiam mais luz do que hoje, ou uma luz mais azulada do que a luz de hoje, porque a luz de hoje é mais avermelhada. E de fato, num estudo publicado em 2015, a equipe chegou à conclusão que há 2 bilhões de anos atrás, o universo produzia 2 vezes mais energia do que ele produz hoje. Então o universo está realmente esfriando. Agora, isso não é independente de qualquer daqueles cenários, de expansão para sempre acelerada ou contração. As galáxias são alimentadas pela energia das estrelas, e as estrelas vão morrendo com o passar do tempo. Uma das ideias mais, digamos, provocadoras que a gente já teve nos últimos anos em cosmologia, e em física também, porque essa é uma ideia que envolve muita coisa em física, são as teorias sobre multiversos. Uma teoria basicamente que prevê que o nosso universo, seria em uma infinidade de outros universos. E aqui nós estamos falando de universos separados mesmo, tá? Não estamos falando em o nosso universo observável que está além deles, não. Estamos falando disso, nós estamos falando de universos separados, desconectados completamente. Essas teorias de multiversos têm diversos, digamos, sabores, diversos tipos de teorias, né, conforme as pessoas que propõem, mas elas guardam em comum a ideia de que é possível ter vários universos separados e que esses universos, inclusive, possam surgir em instantes diferentes. Então, nesse momento, podem estar surgindo uma infinidade de outros universos, tá? Não são, então, para enfatizar, não são parte do nosso, além do nosso universo observável, não, são universos mesmo, fora, tá? Uma das primeiras ideias que motivou essas teorias de multiversos foi tentar explicar por que as constantes físicas que nós temos nesse universo têm esses valores que elas têm hoje. Porque, aparentemente, esses valores são muito especiais. Se a gente mudasse um pouco os valores, o universo seria completamente diferente. Nós não teríamos vida humana, por exemplo, se a gravidade fosse muito mais alta do que ela é hoje. Ou se ela fosse muito mais baixa, porque não teria a possibilidade de ter formado um sistema planetário como a gente tem aqui. Se as leis do eletromagnetismo fossem diferentes, ou da física nuclear, etc. Por que as leis são dessa maneira? Então, os físicos, para tentar explicar por que as leis são assim, propuseram que, olha,
talvez seja por acaso. Por acaso que as leis são assim. Muito bem, se é por acaso que as leis são assim, a gente tem um problema, né, para explicar isso dessa maneira, porque significa que é altamente improvável que a gente estivesse aqui. E nós estamos aqui, né? Então nós podemos dizer que foi por acaso, mas precisamos dizer que foi por acaso, junto com uma explicação de por que estamos aqui, então, se foi por acaso, alguma coisa tornou essa realidade provável, mais provável, entre todas as outras. O que foi? Uma das possibilidades é dizer o seguinte: as leis são por acaso. Surgem diversos, infinitos universos, e cada um com um conjunto diferente de leis e de parâmetros físicos. E em algum deles vai ter leis conforme as leis desse universo e que vai haver vida. Então, mesmo sendo infinitamente improvável que surja um universo como esse que a gente vive, se a gente forma infinitos universos, em algum deles vão ter as leis que a gente tem aqui. Então, mesmo sendo por acaso infinitamente improvável que a gente tivesse surgido, quando eu formo infinitos universos, eu acabo tornando certo que algum universo vai ser como esse daqui, e, portanto, explico por que as leis físicas têm essa forma que elas têm hoje. Explico entre aspas, né? Os físicos acreditam que explicam alguma coisa assim, né? Na verdade, são ideias, tá? Muito vagas, e ideias, a maioria delas, que não pode ser comprovadas cientificamente. Não são ideias científicas, falando com todas as palavras. A maioria das teorias de multiversos não são teorias que podem ser falsificadas. Uma pessoa não pode mostrar que elas estão erradas, porque eu não posso investigar o que acontece em outros universos. Então, eu precisaria poder explicar, né, como é que esses universos surgem e testar quantos universos tem, etc., poder fazer algum tipo de medição. A gente não pode, a gente não pode, tá? É uma proposta para tentar explicar por que as leis físicas são diferentes. Não é uma boa proposta. Existem propostas muito melhores. Por exemplo, a teoria inflacionária é muito melhor do que essa. Na teoria inflacionária, o universo é plano e homogêneo, e todo um momento de inflação cósmica, né? E ela consegue explicar que o universo tenderia à situação que está hoje, saindo de qualquer condição inicial. E é uma teoria que eu posso testar. Uma teoria interessante, ou seja, eu tenho qualquer combinação possível no começo vai me resultar nesse universo de hoje por causa da teoria, né, inflacionária. Eu preciso testar essa teoria. Outros físicos, inclusive físicos famosos, eu coloquei aqui o Dirac, um físico muito importante na mecânica quântica, na física moderna do século XX, ele propôs que as leis físicas elas evoluíam com o tempo, junto com o universo. Então a lei da gravidade mudou ao longo do tempo, para ser o que ela é hoje. E nessa proposta do Dirac, eu poderia ter qualquer valor de lei de gravidade, qualquer forma de lei de gravidade, que ela ia evoluir para o que ela é hoje. Então também não é por acaso que a lei é desse jeito, ela evoluiu junto com o universo para ser dessa maneira. A teoria do Dirac pode parecer maluca, uma teoria física evoluir junto com o universo, mas é verificável, é falsificável, quero dizer. Eu posso testar a teoria dele, porque eu posso olhar para galáxias no passado remoto do universo, né, e testar a teoria da gravidade lá, ver se ela funciona lá da mesma maneira que ela funciona aqui. E tem gente tentando fazer isso, só que não é fácil, você pode imaginar que não é fácil, mas tem gente tentando fazer e a gente vai poder dar uma resposta. As teorias de multiverso são completamente diferentes disso. Você tem um universo separado em que você não pode testar. Sinceramente, acho que não é o tipo de caminho por onde a ciência deva andar. A ciência tem que se manter firme nos princípios de falsificabilidade das suas teorias. Poder testar, né, que a teoria é falsa. Os cientistas ficam criticando religião, mas a religião é muito mais coerente, faz muito mais sentido do que essas teorias de multiverso que estão propondo por aí. São físicos importantes que estão propondo essas teorias de multiverso. A gente precisa fazer uma análise crítica sobre o real significado dessas teorias e qual é o papel da física hoje, né? É propor esse tipo de ideia que não pode ser testada? Creio que não. Tem gente que dá umas ideias ainda mais malucas de multiverso baseado em mecânica quântica. Na mecânica quântica, tem uma das interpretações possíveis da mecânica quântica é que uma partícula, um elétron, por exemplo, quando vai seguir um determinado caminho, né, quando vai chegar a um alvo, ele não tem um caminho determinado para seguir. Ele pode ir por vários caminhos, pode ter várias realizações, a gente fala, né? E algumas teorias
de multiverso dizem que cada possibilidade nesse universo que poderia ter sido diferente daria origem a um novo universo. Então, se eu, nesse momento, tenho a possibilidade de mexer a minha mão esquerda ou mexer a minha mão direita, na teoria de multiverso desses físicos, as duas teriam acontecido. Uma teria dado origem ao universo em que você viu isso, e outra teria dado origem a outro universo, que você viu outra pessoa teria visto a mão direita se mexer. Então eu teria dois universos. Cada coisa que poderia ter sido diferente daria origem a um universo diferente. Não pode ser sério, né? Mas as pessoas propõem. Então a gente precisa tomar cuidado com essas teorias de multiverso. Podemos ter coisas interessantes, mas em geral eu diria para você, tome cuidado.